Fala, galera! Beleza? Beleza? Hoje, a pedidos, eu vou falar um pouco sobre a língua alemã. Porém, eu farei o seguinte, eu irei fazer uma pequena comparação de dificuldade entre o alemão e o inglês. Porque muitos de vocês estão aprendendo inglês e não necessariamente têm interesse em alemão. E alguns outros estão mais interessados no alemão que no inglês. E com essa comparação legal, vocês todos irão gostar do vídeo. Então, como sempre, please, já vai deixando o seu curtir, porque assim você obterá karma positivo. E quem não quer karma positivo? Ok, como muitos de vocês já sabem, eu acho que para mim o alemão foi talvez a língua mais difícil de aprender. Mas mesmo assim, pelo fato de eu já saber como aprender um idioma, eu aprendi alemão mais rapidamente que eu aprendi inglês. Eu aprendi alemão e francês simultaneamente. Eu precisei de mais ou menos 4 anos para me tornar fluente em francês e alemão ao mesmo tempo. Agora, por que o alemão é complexo? Primeiro, gêneros gramaticais. Como artigo definido, o inglês tem apenas the. Não tem a casa ou o gato, é tudo the. The house, the cat. Não tem feminino ou masculino. Então o inglês é bem fácil nesse aspecto. Muito mais fácil mesmo que o nosso português. Agora, alemão não tem apenas feminino e masculino. Tem também neutro. Der, die, das. Der Mann, die Frau, das Auto. Agora, o problema é o seguinte. Não tem muitas regras que definem o gênero dos substantivos. Então, basicamente, você tem que aprender tudo. Por exemplo, o sol em alemão é feminino. Die Sonne. Então seria a sol. E o que eu fiz? Eu usei muitas associações para ir aprendendo de pouco em pouco. Uma vez eu perguntei a uma alemã, por que o sol é feminino em alemão? E ela falou, porque é muito bonito. Eu falei, ok, eu aceito isso. Então, die Sonne, a sol. Porque é uma estrela bonita, né? Então, die Sonne. Agora não para por aí. Os artigos e também os pronomes mudam de acordo com os casos alemães. Quer dizer, o uso do pronome ou do substantivo na frase. Existem 4 casos em alemão. Nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Nominativo é basicamente o sujeito. Por exemplo, der Mann trinkt Wasser. Agora, der vira den no acusativo. Por exemplo, ich sehe den Mann. Eu vejo o homem. E este caso acusativo corresponde ao objeto direto. Agora, o caso dativo seria um objeto indireto. Daí o der Mann vira dem Mann. Por exemplo, ich habe dem Mann gesagt. Enquanto isso, no inglês, who e whom, como falei em outro vídeo. Agora, who are you? Nominativo. Porém, whom are you talking to? Neste caso seria o dativo em alemão. Mit wem sprichst du? Ich spreche mit ihr. Agora, não são apenas os artigos que mudam. Os pronomes mudam também. Por exemplo, é ele. No acusativo vira ihn. E no dativo vira ihm. E tem o 4º caso que é o genitivo que indica possessão. Por exemplo, o livro do homem. O equivalente em português seria quando nós falamos do homem ou da mulher. Por exemplo, das Buch der Frau. Das Buch des Mannes. E às vezes, no genitivo, muda o final da palavra. Então, para internalizar isso tudo, levou tempo. E a chave é usar muita associação, muitos exemplos práticos e repetição espaçada com frases feitas. Deste jeito, nós podemos internalizar todas essas regras. Agora, a estrutura da frase também é bem fixa em alemão. Se nós tivermos um verbo auxiliar, o segundo verbo para sempre no final da frase. Por exemplo, ich habe mit ihm gesprochen. Eu falei com ele. O pretérito perfeito em alemão é que nem em francês. Temos que usar o auxiliar, o verbo ser, que é sein, ou o verbo ter, que é haben. Então, se eu fui a algum lugar, eu tenho que falar ich bin gegangen. Se eu falei com ela, ich habe mit ihr gesprochen. E fica muito, muito estranho se falar ich habe gesprochen mit ihr. Então, não pode alterar a ordem da frase. Aquele segundo verbo tem que ir para o final. Quer dizer, a estrutura das frases em alemão geralmente é bem fixa. Não é flexível como em inglês. Então, novamente, o inglês nesse aspecto é bem mais fácil que o alemão. Agora, uma coisa que é mais difícil no inglês que em alemão são os tempos verbais em inglês, que existem muitos. Por exemplo, I see, I saw, I have seen, I have been seeing, I had been seeing, I will see, I am going to see. Quer dizer, temos muitos e muitos tempos verbais em inglês
e temos que praticar bastante exatamente quando usá-los para usá-los de uma maneira correta. É muito bom ter uma alta exposição ao inglês para podermos absorver o uso correto de todos os tempos verbais diferentes. Logicamente que exercícios de gramática podem ser bem úteis, porém também é muito legal, com repetição espaçada, revisar exemplos práticos para absorver este aspecto da gramática. Assim fica mais fácil. E também os adjetivos em alemão também mudam de acordo com o caso. E tem umas tabelas para ajudar. Porém, mesmo tendo uma gramática complexa, o alemão é uma língua muito bacana. Como muitos de vocês já sabem, eu estava em Munique, fui para a Bavária. Então, alemão é uma língua muito legal. Se você quiser aprender, não se desanime apenas porque é uma língua complexa. Sim, a gramática é complexa, mas a gramática do francês também é complexa, a gramática do italiano é complexa. A gramática do inglês não é tão complexa, na minha opinião, mesmo tendo certas complexidades. E o inglês, mesmo sendo mais fácil em certos aspectos, tem aspectos bem desafiantes. Por exemplo, pronúncia em inglês é muito mais difícil que em alemão. Em alemão se lê realmente como se escreve. Enquanto isso, em inglês existem muitas e muitas exceções na pronúncia. Palavras como through, throughout, though, thought, trough, tough. Todas essas palavras são escritas de uma maneira parecida, mas se você colocar uma ou duas letras ou tirar uma ou duas letras, muda completamente o som. E para ter um sotaque muito bom em inglês, leva bastante tempo. Na minha opinião, para desenvolver um ótimo listening em inglês, demora mais que em alemão. Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da comparação. No futuro farei mais comparações com francês, italiano talvez chinês, com vários idiomas. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui na minha cara para fazê-lo. E como sempre, um grande abraço a todos. E valeu!